Senhor, crianças, a paz do Senhor, famílias. Chegamos a mais um Momento da História. E hoje quem vai trazer a nossa história é a tia Rosana. Vamos contar até 3 para ver qual é a história maravilhosa que ela trouxe ao nosso coração. Vamos lá no 1, 2, 3. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir uma história missionária. O nome da menina dessa história é Amy Carmichael. Ela foi missionária na Índia, mas nós vamos aprender o começo da história de Amy Carmichael. Então vamos lá? Alguém já disse não para você? A resposta não é sempre ruim? Vamos descobrir isso com a Amy. Sabe, crianças, a Amy, ela nasceu uma semana antes do Natal, na Irlanda do Norte. Ela nasceu no ano de 1867. A Amy Carmichael, ela era a mais velha de 7 filhos. E eles moravam numa casa de estilo antigo. E na casa da Amy, no quarto onde ficava ela e seus irmãos, tinha uma grande lareira. E eles moravam perto do mar. E Amy gostava do ruído, do barulho do mar, mas o que Amy mais gostava era o azul do mar. Então, Amy havia ouvido falar sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que o Filho de Deus havia feito. Ela ouvia sempre isto na igreja, no culto que tinha no lar todos os dias. A família de Amy se reunia para orar, ler a Bíblia, falar sobre o amor de Deus. Então, a mãe de Amy tinha olhos azuis. E Amy achava muito lindos os olhos azuis da sua mãe. E a Amy tinha olhos castanhos, também muito lindo, parecido com os olhos de seu pai. Mas Amy, sabendo do poder de Deus, do que ele podia fazer, ela um dia orou. Antes de dormir, se ajoelhou, orou e pediu para Deus. E ela tinha toda a certeza em seu coração de que Deus iria dar a ela os olhos azuis como o da sua mamãe. Porque ela sabia que Deus era todo poderoso. Ela sabia que o Senhor Jesus, ele fazia tudo por nós. Ela sabia que Deus nos amou tanto, como está escrito em João 3,16, que deu seu único filho para morrer por amor de nós. Então, Amy orou e pediu a Deus. Naquele dia, ela dormiu com toda a certeza em seu coração de que no outro dia, ela acordaria com os olhos azuis. Então, quando foi no dia seguinte, Amy se levantou e foi correndo para a penteadeira, com uma certeza absoluta de que ela já estaria com os olhos azuis. Quando Amy subiu, arrastou uma grande cadeira, subiu para olhar no espelho, os seus olhos continuavam castanhos. Amy ficou tão triste, ela queria tanto os olhos azuis como o da mamãe. E ela começou a chorar. Quando Amy estava triste, choramingando, ela ouviu nitidamente Deus falar para ela não. Ela não entendeu muito, mas ela tinha certeza que era Deus que estava dizendo não para ela. Amy ficou muito pensativa, mas ela aceitou o não de Deus. Ela não entendeu por quê, mas ela aceitou. E sabe, crianças, alguns anos depois, Amy foi entender o não de Deus. Quando Amy cresceu, já uma moça, Amy foi para a Índia fazer missão. Ela foi para lá, foi ser missionária na Índia. E crianças, quando Amy chegou na Índia, vocês não imaginam o que ela viu. Ela viu templos muito grandes, com deuses. Ela olhou aquilo para ela, eram monstros, porque eram deuses muito feios, com dentes grandes. Ela ficou assim assustada olhando aqueles templos e aqueles deuses de pedra. Ela ficou meio, eu imagino que nervosa, não é mesmo? E Amy ficou muito curiosa. Por quê? Quando ela chegou na Índia, ela achava tudo muito difícil.
Ela queria aprender a língua deles. Ela estava tendo dificuldade para aprender. Ela estava tendo dificuldade para se acostumar com o clima quente e seco. E ela estava tentando se acostumar. Ela queria ir em vários lugares, ela queria ir na feira, ela queria entrar no templo e descobrir como era. Porque o templo assustava um pouco Amy. Era um templo escuro, um templo que ela não entendia muito bem o que acontecia. Daí, um belo dia, Deus deu uma estratégia para Amy. Ela descobriu que o pó de café deixava a pele dela, o rosto dela, um pouquinho marrom. E deixava também os seus braços um pouquinho marrom. Aí Amy teve a brilhante ideia. Ela passou o pó de café no seu rosto, no seu braço, porque ela tinha a pele muito clara. E colocou aqueles vestidos dos indianos, colocou aquele lenço sobre a sua cabeça que descia até a cintura e prendia um pouco embaixo do braço. E quando seus amigos olhou, nossa, Amy, você está parecendo uma indiana. Ainda bem que você não tem olhos azuis. Lembra, crianças, que Amy havia pedido para o Senhor que ela queria olhos azuis? Aí Amy voltou lá na infância, o não de Deus. Ela entendeu o porquê Deus disse não a ela. Ela entendeu o porquê os olhos castanho. Porque se ela tivesse olhos azuis, ela não ia conseguir se passar por uma indiana, mesmo pintando a pele, disfarçando. Quando o disfarce de Amy estava pronto, ela entrou. Ela estava olhando curiosa para todos os lugares do templo. Era um templo escuro, com pouca luz. Tinha algumas tochas no templo que iluminavam. Vocês estão vendo? Tá meio escuro, né? E de repente, tinha uma sala que Amy olhou e viu que tinha alguns meninos lá. E ela foi entrando assim sorrateiramente, mas veio um homem e a empurrou, tirou ela de lá, empurrou ela para fora. Quando Amy viu, se deu conta, ela já estava para o lado de fora do templo. E ela ficou pensando como Deus iria dar uma estratégia para ela, como Deus iria fazer para que ela conhecesse, para que ela falasse do amor de Deus, para que ela descobrisse como lidar, como levar a palavra de Deus, como levar para os indianos que Jesus amou tanto, 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 que morreu na cruz do Calvário. Então, um belo dia, quando Amy estava olhando, voltando para o templo, para tentar descobrir o segredo do templo, ela viu que estava indo uma carroça que tinha um Deus muito grande, um Deus pagão muito grande em cima daquela carroça. E tinha algumas meninas que estavam sendo levadas para adorar aqueles deuses. Mas a Amy ficou preocupada, ela queria entrar junto, ela foi correndo, tentando acompanhar a carroça. Mas ela não conseguiu entrar. As meninas entraram, foram levadas e os portões se fecharam. E Amy olhava para aqueles portões como se eles estivessem dizendo para ela, aqui você não entra, aqui você não pode. A Amy, como missionária e conhecedora da palavra de Deus, ficou preocupada e voltou para casa e foi orar, pedindo para Deus dar uma estratégia para ela, de como alcançar, de como ouvir, de como falar a palavra de Deus para aquele povo, de como conseguir salvar aquelas crianças daqueles deuses pagãos, de como mostrar para aquelas crianças que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvá-las, de como mostrar para aquelas pessoas que Jesus morreu na cruz do Calvário para que elas fossem salvas, que não precisava fazer sacrifícios pagãos, que não precisava adorar deuses pagãos, que ela tinha certeza que ela servia um Deus todo-poderoso, um Deus que ouve as orações. Amy, quando criança, não entendeu porque Deus disse não, mas depois, quando ela foi fazer missão na Índia, ela entendeu que o Senhor não deu olhos azuis para ela, porque se ele tivesse dado olhos azuis, ela não conseguiria se passar por uma indiana, porque os indianos têm olhos castanhos. Aí a Amy entendeu o propósito de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, não fez esse propósito de se entregar para Ele,
Faça agora, pois o Senhor, Ele quer cuidar de você. Às vezes o Senhor diz não. No momento nós não entendemos, assim como a Amy. Mas o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhinhos e ore com a tia Rosana. Papai do céu, mais uma vez estamos em Tua presença. Senhor, nos ajuda a entender quando o Senhor diz não para nós. Nos ajude a entender que o não do Senhor hoje vai nos ensinar amanhã. Que o não do Senhor hoje tem um propósito, assim como teve na vida da Amy. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender que toda oração tem uma resposta. Não importa se essa resposta é positiva ou negativa, mas o Senhor está cuidando de tudo. Que possamos entender, ó Pai, quando o Senhor fala conosco. Que possamos ouvir quando o Senhor responde às nossas orações. Assim como o Senhor respondeu a oração da Amy. Seja conosco, papai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, a história de hoje foi essa, da missionária Amy Carmichael. Eu espero que vocês tenham gostado, crianças. Tchau! Foi muito bom ter vocês aqui conosco no Momento da História. Agora corre lá no Instagram para responder as perguntinhas. Deus abençoe vocês e até o próximo Momento da História. Tchau!